Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva e nesse vídeo falaremos sobre o profeta Daniel. Se você não é inscrito, aproveita esse momento, vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Quem foi o profeta Daniel? Daniel é um personagem bíblico citado no Antigo Testamento e que possui um livro que leva o seu nome, sua história na Babilônia e suas visões e interpretações de sonho, sobretudo o famoso episódio envolvendo a Cova dos Leões, fazendo do profeta Daniel um dos personagens mais conhecidos por todo. Nesse vídeo falaremos e apresentaremos sobre quem foi Daniel na Bíblia, conhecendo detalhes de sua biografia. Quem foi Daniel é o tema desse vídeo. Precisamos saber que existe mais de um Daniel mencionado dentro da Bíblia. Antes de falarmos do profeta Daniel, conheceremos outros personagens com o mesmo nome. Daniel, filho do rei Davi, também chamado de Quileabe, foi o segundo filho do rei Davi, com Abigail. Ele era o mais velho dos seus irmãos, mais velho de que Absalão e Adonias. Porém, nada mais é registrado sobre ele em 1 Crônicas 3:1 em diante. Daniel, descendente de Itamar, e que acompanhou Esdra, também sendo um dos signatários do pacto, lá em Neemias 10:1 em diante. No livro do profeta Ezequiel, existe referência a um personagem por nome de Daniel. Esse Daniel é citado como alguém muito justo, especialmente sábio. Ezequiel 28:3. Além disso, o Daniel citado em Ezequiel é comparado a Noé e a Jó, como exemplos de justiça. A identidade desse personagem tem sido muito debatida ao longo dos anos. Alguns intérpretes defendem que se trata do próprio profeta Daniel. O contemporâneo de Ezequiel é que estava no exílio babilônico. Outros defendem que esse personagem não é conhecido, como um profeta bíblico. Baseando-se nas diferenças de grafia do nome hebraico, o que tem de algo com um nome comum? Dan-el, ou ao invés de Daniel. De acordo com essa sugestão, o nome Daniel, citado no livro de Ezequiel, poderia ser uma referência a um personagem irônico, mencionado num texto unigráfico, antigo. Esse personagem era um rei e conhecido, por ser um governante extremamente justo, bondoso, que se preocupava com as viúvas e com os órfãos. Se nesse caso, realmente Daniel do livro de Ezequiel for uma referência a esse rei, então, além de ele ser conhecido por sua integridade pessoal, ele tinha em comum com Noé e com Jó. De fato, eles de não ser israelita. Agora que conhecemos os outros personagens bíblicos como um nome de Daniel, vamos abordar a história do profeta Daniel. Antes também, é interessante saber o significado do nome Daniel. Deus é meu juiz. O profeta Daniel foi um profeta, ele foi o quarto
dos chamados, né? Ou seja, os profetas maiores. E foi um personagem principal do seu próprio livro, Daniel. Presente também, bem ativo, no Antigo Testamento. Nada se sabe sobre a sua vida além do que é relatada no livro que traz o seu nome. Sabemos que o profeta Daniel foi um israelita, de uma linhagem nobre e real, Daniel 1:3, levado cativo de Judá para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, em aproximadamente no ano 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Daniel 1:1. Na Babilônia, juntamente com os outros companheiros, com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para servir no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Daniel 1:4 relata. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca 3 nomes: Ramanias, Misael e Azarias, também conhecidos por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Respectivamente, conforme o costume babilônico, que atribui nomes que faziam referências às suas deidades, Daniel também recebeu outro nome, no caso de Beltesazar. O rei da Babilônia determinou que fosse servida aos jovens, aos jovens capturados, as mesmas iguarias que eram servidas aos banquetes real da corte pagã. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que eles bebiam. Isso parece indicar que, possivelmente, o alimento real era conflitante para eles, Ou seja, sobre as regras de alimentações estabelecidas na lei mosaica. Então, confrontava eles. Então, ele disse não para o banquete. Daniel, então, conversou com o chefe dos eunucos, a qual Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia para que ele não precisasse comer daqueles banquetes. Inicialmente, foi feito um acordo para que durante 10 dias fosse servido a Daniel e seus 3 amigos apenas legumes e água. Ao final dos 10 dias, eles seriam examinados e comparados com os demais jovens que estavam se banqueteando com as iguarias do palácio. Após 10 dias, Daniel, Ramanias, Misael e Azarias estava com um aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem na Babilônia. A Bíblia diz que Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus também deu entendimento em todas as visões e sonhos. Quando o período de treinamento estava determinado por Nabucodonosor e terminou, e os jovens foram conduzidos à presença do rei na ocasião, a Bíblia diz que não foram achados outros jovens tão capazes como Daniel, Ramanias, Misael e Azarias, fazendo com que eles ficassem assistindo, diretamente diante do rei. O rei lhe fez várias perguntas sobre os assuntos na quais se exigia o conhecimento e a sabedoria. E Daniel e seus 3 amigos se mostraram e com todas as suas qualidades, mais sábios do que todos os outros magos que estavam na corte e todos os encantadores do Império Babilônico. O profeta Daniel interpreta o sonho
de Nabucodonosor. O profeta Daniel ganhou reputação inicialmente, né, por ter interpretado os sonhos do rei Nabucodonosor. Daniel 2:4. Nabucodonosor havia tido um sonho que ele deixou perturbado e convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os arqueólogos e pediu-lhe que levasse não só, né, pediu que não revelasse não só o significado do sonho, mas o propósito e o conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho do rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. O que nós sabemos disso? E ao saber disso, Daniel pediu um prazo que revelasse ao rei, né, o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através de uma divindade ou de uma divina revelação de Deus, Daniel contou o sonho revelado pelo rei, bem como a sua interpretação, que inclui a destruição do reino de Nabucodonosor. Daniel 2, 19 ao 36. Nabucodonosor, impressionado com o que aconteceu, honrou a Deus e recompensou Daniel com os presentes preciosos, colocando-o como um governador de toda a província da Babilônia. Além de um principal governador de todos, ele foi um governador e foi um líder de todos os sábios. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho da parte de Deus. Tal sonho envolvia um processo de humilhação, a qual o monarca seria submetido. E devido ao seu orgulho e soberba, Deus mostra um sonho para Daniel. O profeta Daniel interpreta um estranho, texto na parede pelos mesmos 20 anos, próximo de 500 e 601, entre o ano 539 a.C. Nada foi registrado sobre Daniel. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha, certa forma, perdido algumas posição e privilégio na corte depois da morte de Nabucodonosor. O profeta aparece em cena novamente por ocasião de um episódio ocorrido durante o reinado de Beltesazar, que exercia, a corte. Ele exercia a corte da Babilônia com o seu pai, Nabonido. Beltesazar deu uma festa e acabou ordenando que trouxesse as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, para que fosse profanada por eles e seus convidados. Daniel 5, 1 ao 3. Num determinado momento, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Daniel 5:5. Quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar que havia sido escrito na parede, a rainha, provavelmente filha de Nabucodonosor e mãe de Beltesazar, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia Mene, Mene, Tekel e Parsi. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa da parede era uma referência, uma sentença sobre a conquista da Babilônia e a queda do rei. A interpretação exata dada pelo profeta Daniel foi a seguinte: Mene,
Deus tomou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achaste em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos Medo-Persa. Daniel 5, 26 ao 28. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel. Dairo, o medo, matou Belsazar e conquistou, e fez que ele viesse a conquistar Babilônia. Naquela mesma noite, embora não existisse qualquer referência esta bíblica a um personagem com medo, o nome de Dairo. É importante entre os estudiosos considerar que esse Dairo, citado no livro de Daniel, é o governador da Babilônia, no reinado de Ciro, identificado como Coblis. Quando Daniel, também vamos falar um pouco também de Daniel na cova, quando Dairo tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e a capacidade do profeta Daniel. Dairo separou 120 governadores, isso da província, e também escolheu 3 homens para agirem como um supervisor dos governadores, a qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores, e o rei planejava, ou seja, colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel 6, 3 em diante. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel, isso de seu posto, Como não encontrava nada que pudesse acusar o profeta Daniel, então eles tremeram, então eles tramaram uma conspiração que afrontasse ao próprio Deus, colocando Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer que o rei estabelecesse um decreto que durasse, e tinha dias, todos os dias, nós vimos que Daniel sempre orava, e deveria ser uma prática dele. Então, a pessoa do rei, e quem desobedecesse a tirada daquela pessoa na cova, aquela pessoa seria atirada dentro da cova se desobedecesse ao decreto do rei. Daniel não se abalou com tal decreto. Ao contrário, como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia em seu quarto, no andar de cima, onde era o quarto, onde as janelas davam para Jerusalém. Como parte de uma conspiração, os homens ficaram vigiando o profeta Daniel, e assim, quando o encontrasse orando a Deus, correram ao rei para contar-lhe o que tinha visto. Ao ouvir sobre a desobediência do profeta Daniel, Dairo ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramaram contra o profeta Daniel, eles garantiram que o decreto do rei se cumprisse, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Naquele dia, o rei foi para casa e não conseguiu dormir a noite toda. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou depressa, correu para a cova dos leões, aflito. O rei chamou pelo profeta Daniel, próximo à cova. Ao ouvir o chamado do rei, Daniel respondeu dizendo que Deus havia enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse o profeta Daniel da cova. Em contrapartida, Dairo ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem atirados juntamente com sua família à cova dos leões. Por fim,
o rei ainda editou um decreto para que todos temessem a reverência ao Deus de Daniel. As visões do profeta Daniel. Entre os capítulos 7 e 12 de seu livro, estão registradas as próprias visões do profeta Daniel, as quais, entre outras coisas, predizem principalmente o triunfo do reino messiânico. Tais visões também são lembradas nos mais intensos debates teológicos acerca da escatologia bíblica. O profeta Daniel teve sua última visão registrada em seu livro, nas margens do rio Tigre, durante o 3º ano do reinado de Ciro. No Novo Testamento, Jesus, em seu sermão escatológico, cita a profecia do profeta Daniel acerca das abomináveis, das desolações, Daniel 9, 27, que historicamente se refere, à profanação promovida por Antíoco II, e que prefigura-se a profanação causada pelo general romano Tito, que na queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, ainda sobre essa profecia, a maioria dos estudiosos concorda que tais eventos tipificam de alguma forma, o anticristo escatológico, que surgiria perto da presente era. O profeta Daniel foi um exemplo. Daniel foi uma pessoa íntegra, justa, temente a Deus. Acima de qualquer coisa, ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele também nos mostrou que é possível buscar a Deus mesmo em terras estranhas e mergulhada no paganismo. Provavelmente o profeta Daniel alcançou aos 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente 536 a.C. No 3º ano do reinado de Ciro, existe uma tradição rabínica que afirma que Daniel voltou para Jerusalém no final da sua vida, com a libertação dos exilados, e foi sepultado em Suzã. Porém, não existe qualquer evidência maior para atestar tal tradição.